Nesse vídeo vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2013, aplicação regular. Se o vídeo ficar muito longo, acelera a velocidade de reprodução para economizar tempo. A questão 47 traz um tema aqui da anatomia, uma história bem interessante, né? Os experimentos de William Harvey. Ele escreveu um livro, Demoto Cordis. Eu vou colocar um texto sobre isso na descrição, até para fazer um apanhado histórico do que era o contexto naquele tempo do conhecimento em relação à circulação humana. Porque hoje em dia a gente toma, né, como garantido essa coisa da circulação, mas isso nem sempre foi tão óbvio assim. As pessoas, antes desse determinado experimento que foi sendo feito ao longo do tempo, né, diversos experimentos que foram se acumulando ao longo do tempo, que trouxeram pra gente essa perspectiva da circulação. Mas antes as pessoas achavam, por exemplo, que o sangue era produzido no coração a partir do alimento, e o coração distribuía o sangue para o corpo, o sangue era usado nos tecidos, nos órgãos, e virava algum tipo de excreta. Experimentos como esse aqui trouxeram essa concepção de que o sangue ele não apenas sai do coração, ele também volta para o coração em algum momento. Então o coração era mais uma bomba do que propriamente o local de produção do sangue. E basicamente alguns experimentos que ele fez, o que a questão está trazendo aqui, é um que ele pressionava com o dedo determinada parte de uma veia e notava que ficava ali um espaço da veia onde o sangue não voltava, né? Ele passava adiante, mas não voltava quando ele liberava o dedo. Então, como é que o sangue não voltava? Porque qual era o componente dessa veia que fazia o sangue que já foi adiante não conseguir voltar, a não retroceder, né, no avanço que ele tinha feito? Válvulas venosas. Então, as veias possuem válvulas. O sangue passa por um determinado local e essa válvula não permite que o sangue volte. Claro que isso tudo está controlado, né? Está de acordo, está em sintonia com os batimentos do coração. Então a gente tem a pulsação e tudo mais, e o sangue ele pulsa adiante, mas ele não pode voltar porque as veias possuem válvulas que não permitem que o sangue volte atrás. O sangue então recebe, o coração então recebe o sangue, né? Distribui sim o sangue para o corpo através de artérias, e as artérias não possuem válvulas, certo? Válvulas são apenas nas veias. As artérias elas possuem um calibre ali, ah, logo que sai do coração, né? Elas precisam assim uma alta pressão de sangue indo em direção ao tecido, e elas não contam com esse sistema aqui. Então é interessante estudar a anatomia do sistema circulatório, enfim, circulação, né, de uma maneira geral, coração, veias, artérias, toda a diminuição do calibre, até chegar no nível de capilares, etc. Tudo isso é bem interessante. E esse experimento aqui, se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram vídeos explicando o experimento. E ele é bem fácil de fazer em casa mesmo, é só. Não precisa nem prender o braço, não. É só. Quem tem a veia mais exposta, né? Consegue prendendo com o dedo assim. Você observa esse efeito do sangue indo e não voltando quando você solta o dedo. A questão 50 vai trazer um tema da biotecnologia, transgenia, um tema que a gente já está acostumado, cai direto no Enem. Basicamente, ela vai falar aqui no texto sobre o uso dos cloroplastos para fazer, né, essa transgenia, utilizando esse compartimento em plantas, em vegetais. Então, eles fariam essas transgenias utilizando os cloroplastos. E, eventualmente, no texto e no comando, eles vão trazer o seguinte: se você quisesse fazer esse tipo de transgenia, utilizando uma metodologia semelhante, mas em células eucariontes que não possuem cloroplastos, ou seja, de organismos heterotróficos, qual organela você poderia utilizar de uma célula eucarionte que não possui cloroplastos para fazer esse mesmo tipo de procedimento metodológico, né? Enfim, as mitocôndrias, né? A gente entra naquela discussão da teoria da endossimbiose, que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos possuem ali uma origem evolutiva semelhante, né? Ambos entraram em contato em algum momento com uma célula eucariótica primitiva, e a partir dessa relação ali, isso foi benéfico para ambos, tanto no caso da mitocôndria quanto do cloroplasto, e elas acabaram ficando em associação, endossimbiose, com a célula eucariótica. Lembrando que esse evento aconteceu pelo menos duas vezes, né? Uma vez com a mitocôndria, e depois num outro grupo que viria a dar origem então às algas e aos vegetais fotossintetizantes, no caso os cloroplastos. Né? Então esse evento aconteceu pelo menos duas vezes, independentemente. E vale também comentar que essas organelas possuem DNA próprio, possuem um genoma próprio, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos. Isso também reforça a evidência, né, de que esses componentes celulares tiveram em algum momento uma vida independente, mas em algum momento, por questões ali ambientais, de conveniência, entraram nessa endossimbiose e foi benéfico para todo mundo, então acabou ficando. A questão 51 traz um tema também recorrente, né, os impactos de algum tipo de produção de energia, no caso aqui eles vão falar das hidrelétricas, o impacto especificamente em relação ao represamento e também da introdução de espécies exóticas no ambiente. Então eles vão falar aqui sobre a introdução de espécies exóticas de peixes,
na região ali onde houve o represamento, modificando a ictiofauna. O que é ictiofauna? A ictio vem de peixe, né? A fauna, o conjunto de espécies de peixes de um determinado ambiente. Ictiofauna. Essas espécies de peixes exóticas podem ter sido introduzidas ali por uma série de razões, por exemplo, talvez até exploração econômica, mas também, às vezes, para lidar com algum tipo de larva, por exemplo, de inseto que poderia estar se proliferando, os peixes também podem fazer esse serviço, né? Eu não sei se é isso, estou chutando aqui, mas é uma razão também que poderia ser utilizada, ou até mesmo o tal peixamento que a gente já comentou numa prova anterior, que as empresas que geram danos ambientais são obrigadas a compensar esse dano ambiental replantando árvores ou até mesmo fazendo esse negócio de peixamento, que é você introduzir peixe num determinado ambiente, confundindo riqueza de espécie de peixe com saúde, né, ambiental, ecológica, etc. O que a gente viu que não é verdade. Simplesmente ter espécies de peixes no ambiente não significa que está tudo bem ali. Porque se forem espécies exóticas, por exemplo, e essas espécies se tornarem espécies invasoras e comprometerem a biodiversidade local, você está causando um outro problema, na verdade. Bom, mas dito tudo isso, e considerando que essas três espécies de peixe teriam um nicho semelhante, eles introduziram Mapará e Corvina. A Corvina tem um apelo econômico bem interessante. E eles observaram que houve um decréscimo na população de um outro peixe lá do local, que eram os cascudos. E, enfim, considerando que elas têm nichos semelhantes, lembrando que o nicho ele é exclusivo de uma espécie. Duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho, certo? Já discutimos isso antes, pesquisem mais sobre isso. Como é que você explicaria, então, o desaparecimento da espécie de cascudos naquele ambiente? Aumento da competição interespecífica. Não confundir interespecífica com intraespecífica. Competição intraespecífica é a competição entre indivíduos de uma mesma espécie, enfim, tem sua complexidade ali. E a competição interespecífica é a competição que foi observada aqui, né, entre espécies. No caso, as espécies invasoras, exóticas, enfim, competiram com a espécie nativa, local, e essa espécie não foi bem sucedida, acabou saindo do ambiente. As letras A e D elas tocam num ponto aqui quase semelhante. A letra A fala sobre redução de fluxo gênico na espécie e a D fala de isolamento geográfico. Bom, o represamento, né, uma construção de uma barreira ali, a gente não sabe exatamente quais os impactos que isso poderia causar, mas não ficou evidente nada disso no texto, a gente não poderia inferir isolamento geográfico dos peixes. Tem ali uma questão de deriva que poderia ser provocado caso houvesse esse isolamento geográfico, formando subpopulações menores, aí teria ali alguns efeitos genéticos que poderiam levar a problemas para essa população, mas a gente não pode extrair isso do texto, então na dúvida isso aqui não é algo que a gente deve considerar. E letra E, extinção de nichos ecológicos, de novo, é um impacto que a gente não pode tirar do texto que foi oferecido. Então, na dúvida, a gente não pode afirmar isso. Mas se a gente fosse considerar que os nichos ecológicos dessas três espécies é semelhante, ou seja, eles demandam coisas semelhantes do ambiente, por isso que houve ali competição, né? Então, assim, se tivesse tido a extinção de algum nicho ecológico que era importante para o cascudo, supondo, né? Vamos pensar aqui em características ambientais que seriam interessantes para o cascudo, que mudou alguma dinâmica, né, dessa espécie, também teria tido algum efeito na corvina e no mapará, porque eles têm nichos semelhantes. Então, assim, se isso aqui foi negativo, se isso aqui tivesse acontecido e foi negativo para o cascudo, teria sido também negativo para as outras espécies. A questão 56 traz um tema da fisiologia que a gente também já comentou em uma prova passada, a questão das velocidades intestinais. Essas serpentes que habitam ali locais de seca, né, que passam por longos períodos de jejum, esse aumento das velocidades intestinais, elas trazem um benefício no sentido de um aproveitamento maior dos nutrientes obtidos a partir de uma presa, né, da alimentação desses animais. E então a função desse aumento dessas velocidades intestinais para maximizar essa obtenção de nutrientes, a gente já discutiu isso antes, aumento da área de contato com o conteúdo intestinal para maior absorção de nutrientes. Então eu coloquei aqui uma microscopia de alguma área do intestino que eu não lembro, se era o jejum, não lembro agora. E aqui a gente vê esses dentes aqui, são as velocidades intestinais. Se você esticasse isso aqui, você teria uma área de contato, né, uma área de absorção enorme, mas você compacta isso fazendo essas dobras. Então lembra daquele experimento que teve lá na questão 66 de 2010? Uma folha dobrada, né, uma folha maior, dobrada, tinha o mesmo tamanho de uma outra folha, mas absorvia mais porque ela era maior, só que dobrada você não percebia isso. Basicamente é isso aqui, né? Essas dobras aqui aumentam a superfície de contato e garantem uma absorção maior. No caso das serpentes e no nosso caso também, porque a gente também possui velocidades intestinais.
Essa questão aqui ela dá uma boa discussão sobre bioética, porque, enfim, quem já leu a história, quem sabe, ah, é um tema bem complicado. Mas basicamente, a humanidade lidou com a varíola durante muito tempo. Ela tá voltando agora numa outra forma, mas, enfim, não vou nem entrar muito nisso. Basicamente, em algum momento, esse médico, Edward Jenner, ele observou que algumas pessoas que tinham ali contato com vacas, na ordenha da vaca, né, elas pareciam não pegar varíola humana. E ele achou isso interessante, né? Ele foi, estudou ali, viu que as vacas tinham também ali um tipo, umas secreções, né, nas tetas das vacas. Ele pegou esse material dessa secreção, esse pus, e inoculou isso num menino de 8 anos, numa criança. Assim. E torceu, né? Basicamente, depois ele observou que esse menino também, exposto ao vírus da varíola humana, não contraiu o vírus, teve apenas um caso moderado da virose. E é assim que surge a vacina. Por isso que eu falo assim, isso dá uma discussão de bioética muito boa, porque hoje em dia um experimento desse tipo aqui daria cadeia, né? E, enfim, esse médico estaria na capa de todos os jornais do mundo como um dos maiores monstros da história. Mas foi assim que surgiu a vacina. Aquele caso que a gente viu lá na primeira questão, do sistema circulatório, é, os experimentos de William Harvey, eles também dariam uma boa discussão bioética, porque uma das formas que eles estudavam a circulação era abrindo animais vivos e olhando o coração batendo. Isso também dá uma discussão bioética muito interessante. Mas olha quanto progresso veio a partir de monstruosidades, né? A partir de pessoas fazendo coisas que hoje seriam abomináveis. A gente tem que considerar isso, né? Discutir essas coisas. Não que eu esteja defendendo a volta desse tipo de experimentação, mas. Na verdade, eu não sei por que eu puxei essa discussão. Mas o fato é que a gente deve muito a pessoas que fizeram coisas que hoje nós consideraríamos muito ruins. E hoje em dia tem toda uma discussão aí, né, com experimentos envolvendo embriões e tudo mais. E a gente tá numa mesma discussão, assim, bioética. O quanto de progresso isso não traria. Enfim. Mas, enfim, é uma discussão muito complexa, muito profunda. Eu não sou, obviamente, uma pessoa indicada para entrar nisso aqui. Eu acho até que daria um debate interessante. E nós estamos debatendo isso, né, constantemente. Os setores da sociedade organizada, de uma maneira geral, estão sempre comentando sobre isso. Mas é interessante a gente olhar, né, numa retrospectiva histórica, assim, que muitos grandes avanços na ciência vieram a partir de práticas é, tidas como questionáveis, pelo menos. Mas basicamente, o que a gente tira disso aqui? Qual foi a contribuição que esse cara trouxe? Prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo. Quanto tempo será que teria demorado para a gente chegar na ideia de vacina se um cara um dia não tivesse pegado lá o pus da vaca e inoculado numa criança de 8 anos? Quanto tempo será mais que a gente teria que ter lidado com viroses das mais diversas, né? E hoje em dia nós temos aí a tecnologia da vacina. Enfim, a gente se serve disso, né, é, sazonalmente, ano a ano, contra gripe, contra sarampo, contra poliomielite, contra rubéola, contra febre amarela, tantas viroses que, né, e algumas que a gente não consegue desenvolver a vacina, como por exemplo o HIV, como por exemplo a dengue até tem uma vacina por aí, né, mas está em estágio ainda inicial. Enfim, é uma discussão tão interessante. Mas, enfim, devemos esse avanço, pelo menos em caráter preliminar, a um homem que hoje seria considerado um monstro que seria enjaulado e preso com prisão perpétua e etc. E eu acho interessantíssimo que a letra D coloca o estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Se ele ensinou alguma coisa pra gente, é o que não fazer, né? Então, assim, até dá pra discutir isso aqui, né? De certa forma ajudou, mas dando um exemplo contrário do que se esperaria. A questão 63 traz aqui a dinâmica de produção e consumo de oxigênio numa determinada floresta, num ambiente. A gente sabe que a vegetação, as árvores, por exemplo, produzem oxigênio na fotossíntese, mas elas também consomem oxigênio na respiração aeróbica. Então nunca esqueçam que plantas, elas produzem oxigênio na fotossíntese, mas elas também consomem oxigênio na respiração aeróbica, assim como nós. Então assim, né, elas dão e tiram. Mas basicamente é o seguinte: digamos que numa floresta lá em estágio clímax, estágio, né, top de desenvolvimento assim, uma árvore morre naturalmente e cai no solo. Ela vai começar a se decompor. Na região ali, na altura próxima aonde essa árvore caiu e está se decompondo, como que vai ficar a concentração de oxigênio próximo então a esse local de decomposição? Vai estar menor, porque vai estar havendo o consumo de oxigênio pela decomposição, atividade de micro-organismos, bactérias, fungos. Vão estar fazendo atividade aeróbica para decompor a matéria orgânica proveniente da árvore que caiu. Então vai estar consumindo oxigênio e o nível, a concentração de oxigênio nesse nível ali vai estar menor. E pode haver atividade de micro-organismos também anaerobicamente, sem oxigênio. Mas aí seria um outro contexto, né? A questão teria que ter preparado isso para a gente pensar num sistema anaeróbico de
a decomposição da matéria orgânica. Como aqui a gente está numa dinâmica normal, a gente pensa que tem oxigênio no ambiente, portanto vai estar havendo atividade aeróbica de micro-organismos. A questão 64 também traz um tema super interessante, o canibalismo sexual. Algumas espécies de insetos, por exemplo, aranhas viúvas negras, o louva-a-Deus. O que acontece? Quando um casal copula, a fêmea vai lá e come o macho com a boca. E ingere, né, consome a carne daquele macho. E isso, de acordo com o texto aqui, traz, né, algumas vantagens na própria reprodução dessa espécie, porque a fêmea tem um incremento na dieta, ela tem ali após a cópula uma fonte de proteína, de nutrientes, e isso ajuda ela a produzir mais ovos, né? Ovos de melhor qualidade, maior quantidade, etc. Então, apesar disso ser aparentemente desvantajoso, desvantajoso, porque um macho morre, né, um indivíduo está morrendo. Portanto, como é que você pode justificar a morte de um indivíduo como sendo vantajoso para uma espécie? No entanto, isso evoluiu, né? Isso foi selecionado, e se foi selecionado, você assume que isso é vantajoso em algum nível. E isso é vantajoso porque favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Ahn, a fêmea vai estar de olho no macho para poder se alimentar, né? Isso aumenta a chance de encontro de um com o outro. O macho, por sua vez, vai ter o momento dele ali de passar os genes dele adiante e depois vai ser morto. Sim, mas ele é morto depois que ele já copulou com a fêmea. Então, assim, a nível de seleção natural, o fato de que ele chegou a copular uma vez e passou os genes dele adiante, ele já teve sucesso reprodutivo. Você só precisa, a nível de seleção natural, copular uma vez e passar os seus genes adiante uma vez para você dizer que teve sucesso reprodutivo. Então esse caso aqui é um caso assim drástico, né, de uma espécie que realmente leva isso a sério. Você só copula uma vez. A fêmea pode copular mais de uma vez, mas o macho uma vez só. Ahn, e isso aparentemente sendo algo benéfico a nível de sucesso reprodutivo para a espécie. A letra A fala de ocupação de diferentes nichos pela espécie, e eu fiquei pensando se eu entro nessa discussão ou não. Eu vou tentar não me estender muito, mas basicamente assim, o fato de que a fêmea está comendo o macho coloca os dois em nichos ecológicos diferentes? Na minha opinião, não. O nicho ecológico é algo que você. Ele é. Um nicho pertence a uma espécie. Então a espécie, por exemplo, louva-a-Deus, que são várias espécies, né? Isso aqui é um nome popular. Uma espécie específica de louva-a-Deus vai ter um nicho ecológico. E macho e fêmea vão ter esse nicho ecológico, certo? É algo intrínseco da espécie. Independente de um ou outro estar num lado ou outro, o lado que come ou o lado que é comido. Mas o nicho ecológico dessa espécie infere que em algum momento a fêmea vai comer o macho. Então, assim, não existe uma contradição aqui, entendeu? Porque a pessoa pode pensar, né? Mas a fêmea está comendo o macho, então ela tem um nicho diferente. Não, porque o nicho da espécie em algum momento pressupõe que vai haver essa relação ali de canibalismo, certo? Entre esses indivíduos. Então, assim, isso não contradiz a ideia de nicho ecológico. Eu deixo claro que esse tema é muito complicado, sim, exigiria mais leitura e até uma discussão mais aprofundada. Eu não sou capaz de me aprofundar muito mais, eu estou dando aqui minha opinião rasa, enfim, superficial. Espero que pelo menos assim suscite em vocês uma curiosidade de pesquisar mais sobre isso e ler mais sobre esse processo que eu acho muito interessante. A questão 73 traz aquele tema da genética que eu comentei numa outra prova, que é um tema muito complicado, mas que quando ele cai em vestibular, Enem, etc., assim, ele cai de uma maneira tão simples que é difícil a pessoa errar. A pessoa, depois que aprende como é que funciona esse sistema aqui da leitura desse diagrama, a pessoa não erra mais esse tipo de questão, não dá mais pra errar. Só se tiver alguma pegadinha no texto que a pessoa, né, enfim, não presta atenção, e enfim. Já vi casos, eu mesmo já caí, mas enfim. Se a pessoa prestar atenção no texto, sabendo exatamente o que tem que fazer, é impossível errar isso aqui. Enfim, eu circulei aqui a questão confirmação porque eu gosto sempre de comentar que quando envolve DNA, a gente não pode bater 100% em nada. O próprio teste de paternidade, quando ele vem com 99,99% de probabilidade. Você exclui ou não exclui a possibilidade de um homem ser o pai da criança. Então, assim, se tiver uma discrepância ali, você exclui a possibilidade. Não, você não é o pai da criança. Isso você pode afirmar. Agora, quando você tem uma similaridade de 99,99%, você diz o seguinte: não exclua a possibilidade de você ser o pai dessa criança com esse grau aqui de confiança. E aí, enfim, a justiça vai entrar, né, vai analisar o caso, a história do casal. Enfim, quem está envolvido na história sabe se pode ou não pode ser o pai da criança, né? E aí vai, enfim, correr atrás do seu prejuízo ou vai assumir a criança. Mas então, assim, foi estabelecido arbitrariamente uma porcentagem a partir da qual um homem vai ter que assumir a criança se tiver aquele nível de similaridade genética. Mas você nunca pode dizer 100%. Erros podem ter acontecido. E aí a pessoa pode pedir novos exames, etc. Mas enfim, voltando para a questão. Como é que você descobre aqui desses 5 casais quem é o pai desse bebê?
Eles vão fazer aqui a análise do DNA do bebê, vão escolher aqui algumas sequências genéticas e vão pegar essas mesmas sequências no DNA de alguns casais e vão ver qual que se aproxima mais, qual que é mais parecido com o bebê. Lendo isso aqui, quem já fez aí é o 3, óbvio, né? Repara que o 5 você podia ter tirado ele logo de cara, porque o bebê tem o quadrinho branco e aqui tanto o pai quanto a mãe tem o quadrinho preto. Então você já pode excluir o 5 logo de cara. O 1 e o 2 daria pra excluir por aqui, porque o quadrinho do bebê é preto e o pai e a mãe, tanto no 1 quanto no 2, são brancos, então ele não pode ter dado esse caráter preto aqui nenhum dos dois, né? O 4, aqui, de novo, o bebê é preto e os dois são brancos, então de quem que ele herdou isso aqui, né? O 3 nunca entra em contradição com nenhuma das características do bebê, então, para todos os efeitos, eles seriam considerados, provavelmente, pais desse bebê. A questão 75 vai trazer um tema que também já caiu no Enem, é um tema bem interessante, né? DNA mitocondrial, herança mitocondrial. Basicamente aqui, de novo, uma pessoa sofreu um acidente, teve que fazer a identificação do cadáver, tentaram DNA nuclear, autossomos ou DNA sexual, né, cromossomos sexuais, e não foi conclusivo, recorreram ao DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. E, enfim, basicamente, a partir dessa comparação, eles vão ter que usar alguém para comparar e testar esse parentesco. Com quem que eles poderiam comparar o DNA mitocondrial dessa vítima para testar o parentesco? Dentre as alternativas que foram dadas, com a avó materna. Qualquer pessoa da linhagem materna. A mãe, os irmãos dele, tios por parte de mãe, enfim, a avó materna. Qualquer pessoa da linhagem materna que tenha recebido o mesmo DNA mitocondrial. Eu coloquei aqui, né? Eu não gosto, quando fala de genética, de 100% de absolutos, de... E a palavra dirimir, ela tem um significado, né, assim, absoluto, né, extinguir completamente, assim, uma coisa 100%, e eu não gosto disso. A análise do DNA mitocondrial ajudaria a evidenciar um parentesco. E em alguns casos, sim, eu tô sendo chato, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa... Mas é porque eu acho que esse tipo de discussão esclarece uma coisa que pra mim é fundamental. Isso aqui, esses testes, essas metodologias, são passíveis de erro também. Então, principalmente no caso do DNA, do teste de paternidade, pode haver ali um erro, a probabilidade é minúscula, mas pode haver um erro, sim. E a pessoa tem que estar atento a isso, sabe? O 100% é algo inatingível estatisticamente. E muito do que é feito a nível de genética são estatísticas, são, né, procedimentos ali, enfim, de comparação estatística, de probabilidades, etc. E você nunca bate 100% com estatística. Então, quando ele coloca aqui dirimir, essa palavra dirimir, ela traz essa carga de absoluto, né? Na prática, no dia a dia, quando você pega, né, quando você faz esse exame, você pode postular que há ali parentesco? Sim, você pode, né? De novo, eu tô sendo chato. Mas eu acho que a discussão, ela enriquece. Quem tá ouvindo aí vai, de repente, assim, ser mais crítico quando pensar nessa coisa do DNA, nessas relações. Que, de novo, a tecnologia vai ficando cada vez melhor e óbvio que os testes hoje são, assim, num nível de sensibilidade, claro, né? Claro. Mas sempre vamos manter o pé no chão e lembrar que tudo, né, tem o seu... Aquele 0,01% de chance lá, a gente tem que também que considerar aquilo, mesmo que no nível, assim... Enfim, eu não sei por que eu levanto essas discussões, eu fico problematizando demais a coisa, mas é porque eu acho que vai, em algum momento, em alguém vai soar um gatilhozinho assim, a pessoa de repente vai pesquisar um pouco mais, vai querer ler um pouco mais, até pra me refutar de repente, e vai aprender mais sobre esse assunto. Na questão 78, eles estão aqui com 5 linhagens de células e eles querem escolher uma linhagem que tenha um processo, né, de secreção de polímeros mais eficiente, né, para otimizar secreção de polímeros. E eu circulei aqui a palavra secreção. Então eles têm essas 5 linhagens de microalgas e eles querem, a partir dessas microalgas, os polímeros ali de interesse, né? Então, essas colunas aqui representam os componentes celulares dessas algas. Então, mitocôndrias, complexo Golgiense, retículo endoplasmático, núcleo. O que isso aqui estaria mais relacionado com eficiência na secreção de polímeros? Qual seria a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? 1, certo? Por quê? Porque tem uma proporção, tem uma porcentagem maior de complexo Golgiense nessas células dessas microalgas. Eu coloquei aqui, né? Repara só, eu circulei aqui de vermelho e eu peguei isso aqui e arrastei para cá. Então, assim, esse aqui é o tamanho disso aqui. Vocês vão reparar aí assistindo no vídeo. Esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. Só para vocês repararem a diferença no tamanho, a diferença na concentração de complexo Golgiense em cada uma dessas células. E por essa linhagem 1 ter mais complexo Golgiense, ela é a mais indicada para esse caso aqui, né, de otimização na secreção de polímeros. Por quê? Porque o complexo Golgiense é a organela citoplasmática
responsável pela secreção dos produtos ali que são sintetizados dentro da célula. Os polímeros, por exemplo, celulose, né, em algum momento tem que ser secretado. Isso passa por vesículas do complexo Golgiense, certo? Então pesquisem aí o funcionamento do complexo Golgiense para se aprofundar nisso. E aqui alguns exemplos de secreções Golgienses do complexo de Golgi, que são fundamentais na dinâmica citológica de células vegetais e animais. No caso aqui da célula vegetal, a parede celular, que é uma parede de celulose da célula vegetal, ela é secretada pelo complexo Golgiense. A celulose que compõe a parede celular é uma secreção do complexo Golgiense das células vegetais. Então a gente tem aqui, né, o processo de fabricação, de produção dessa parede celular, os processos. Estudem aí também divisão celular de célula vegetal, todos esses processos aqui. Isso aqui é bem complexo, mas basicamente a divisão celular da célula vegetal se completa quando a parede se forma e separa as duas células. E no caso aqui do espermatozoide, pode ser humano, o acrossomo, a região do acrossomo, na cabeça do espermatozoide, é uma secreção, é uma parte que contém enzimas digestivas que auxiliam ali na entrada do espermatozoide no óvulo. Essa região do acrossomo é uma é sintetizado, é secretado por complexo de Golgi também. Então são dois exemplos aqui de secreções golgienses enfim, em algum ponto, em algum processo celular fundamental. A questão 85 vai falar sobre espécies invasoras, corais exóticos, né? E a palavra exótico já infere que essa espécie não é daquele local. Num determinado local, venham ameaçar o equilíbrio dos ecossistemas. Então esses corais vêm em navios que vêm de outros locais, de outros mares, e trazem essas espécies para um outro determinado local. E ali essas espécies se estabelecem, gostam muito do ambiente, se proliferam, competem muito bem com as espécies nativas e acabam se tornando acabam sendo consideradas espécies invasoras porque elas causam perda de biodiversidade no longo prazo. Então, uma espécie exótica é uma espécie que veio de um outro local e se estabeleceu num ambiente ou foi introduzida num ambiente voluntariamente. Ela se torna invasora quando ela começa a causar danos à biodiversidade daquele local, porque ela se prolifera com muita intensidade e compete com as espécies nativas, prejudicando as interações ali das espécies nativas. Nesse caso aqui, o comando vai perguntar: as espécies invasoras crescem bastante? E aqui no geral, né? Porque qual é a vantagem, uma vantagem que elas teriam e que levam a esse crescimento descontrolado dessas espécies? Não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Então, por exemplo, uma espécie que vem de um outro continente, de um outro lado do mundo, lá ela tem as dinâmicas ecológicas ambientais dela. Ela tem alguém que preda ela tem um patógeno, um parasito que controla o nível o crescimento, né, da população. Ela tá presa lá numa dinâmica ecológica que controla a população dela. Quando ela chega num ambiente novo, ela chega aqui, não tem nenhum competidor. Pode ser que ela não encontre nenhum competidor, ela não tem ninguém para regular a, a população dela, não tem predadores naturais. Então ela acaba apenas se proliferando, né, se reproduzindo, aumentando de tamanho a população. E isso começa a gerar, então, distúrbios e desequilíbrios no ambiente onde ela foi introduzida. E, enfim, se a gente for aprofundar a discussão, toda espécie um dia pode já ter sido uma espécie invasora. O próprio Homo sapiens, no momento que ele se dispersa da África em direção a outros continentes, ele já chega nos ambientes causando ali as modificações, né? E é uma espécie que se reproduz muito bem e que tem adaptações, assim, que consegue vencer, né, muitos dos desafios ambientais. Então, o Homo sapiens ele pode até ser considerado também uma espécie invasora em diversos momentos da história. E tem outros exemplos também que a gente pode falar. Mas qual que é o ponto aqui? O impacto negativo, que a gente assume geralmente, não é uma coisa que aconteceu naturalmente, mas algo, por exemplo, que o ser humano fez. Então, quando o ser humano pegou lá o caramujo africano e trouxe para a América para explorar economicamente como alimento, e a carne não foi apreciada, eles pegaram o caramujo e lançaram no ambiente, e esse caramujo começou a se proliferar muito, com muita intensidade, e hoje é uma das principais pragas né, de moluscos que tem principalmente aqui no Brasil, mas enfim, ao longo de toda a América. E isso é um impacto ambiental provocado pelo homem e que tem ali um preço ambiental que a natureza paga, né? As espécies de moluscos nativas sofrem com esse impacto e isso foi causado pelo homem, voluntariamente, né? Intencionalmente. Então a gente assume isso como sendo algo negativo, um impacto antrópico, um impacto humano. E só para fazer essa distinção, né? Porque na história da natureza, essa relação de espécies exóticas, sim, isso aconteceu o tempo todo e a história evolutiva está baseada nisso. Migração, estabelecimento, espécies. O efeito
fundador, né? Uma espécie chegar num ambiente assim que ela não existia antes. Tudo isso aí está fartamente documentado, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas quando o ser humano faz isso voluntariamente, se a gente pensar também nas plantas, né, que foram trazidas de forma ornamental para algum outro ambiente e se estabeleceram muito bem, também um problema, né, para a flora local. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem problemas com gramíneas, porque as gramíneas são dispersas pelo vento, as sementes dela. Então, bate um vento, leva aquilo para longe. E cada semente daquela que germina num outro ambiente, né? Enfim, mais uma população ali. E é difícil de você controlar. Basicamente é isso, é uma discussão assim, daria pra ficar o dia inteiro falando aqui, mas eu vou parar por aqui. Mas reflitam sobre espécies invasoras. A questão 86 vai falar sobre vírus da rubéola, especificamente sobre vacina, né? A vacinação aqui atuando na diminuição de casos de diversas doenças virais. É... E aqui tem uma relação do vírus da rubéola com mulheres grávidas. Uma mulher grávida que se contrai o vírus da rubéola pode desenvolver uma coisa chamada síndrome da rubéola congênita e pode ter ali diversos prejuízos ao desenvolvimento do feto durante essa síndrome. Então a mulher grávida não é aconselhável, né, que ela tome todos os cuidados do mundo para não contrair rubéola durante a gravidez. Mas qual que é o problema? Existe também um enfoque. As campanhas começam então a intensificar o enfoque na vacinação de homens jovens. Mas o que tem a ver você vacinar homem com mulher não podendo pegar rubéola? Enfim, os homens podem transmitir o vírus para as mulheres gestantes. Lembrando que mulheres durante a gravidez não é aconselhável que elas tomem nenhuma vacina. Pelo menos eu não estou lembrando de nenhuma aqui agora que seja liberado. Mas em geral é aconselhável que mulheres grávidas não tomem nenhuma vacina. Então a mulher fica num momento ali vulnerável a diversas doenças. E se ela tem, por exemplo, um homem que está perto dela com a rubéola, um parceiro, que seja, ou alguém da família, essa pessoa pode transmitir para aquela mulher o vírus. E aí pesquisa mais aí a dinâmica de transmissão da rubéola para entender essa preocupação, né? Que o homem pode ser ali um veículo de transmissão do vírus para a mulher, mesmo que ela tome todos os cuidados, enfim, se previna, né? Evite exposição ao vírus, mas um homem pode chegar lá e transmitir esse vírus para ela, e aí acaba tendo ali os problemas, né? Da síndrome. Então essa aqui é a preocupação. O homem, então, se vacinando, ele não vai ter sintomas e diminui a chance de transmissão para uma potencial mulher grávida que esteja ali no convívio dele. A questão 88 é a última questão. Ela vai trazer aqui um tema de ecologia, fluxo de energia, produtividade primária, especificamente em ambientes de manguezal. Os manguezais são ambientes riquíssimos de interações ecológicas. São considerados, assim, berçários de diversas espécies. Porque a espécie vai lá no manguezal, né? Coloca lá o. Tem lá o filhote, né? Coloca ovos. E os filhotes têm esse primeiro momento de desenvolvimento no ambiente do manguezal. Por ser um ambiente assim que não é frequentado por todo mundo, a espécie muitas das vezes acaba, né, encontrando lá um local de proteção nessa primeira fase da vida que ela tá ali mais vulnerável, né? Ou que depende às vezes de um determinado nutriente, que no manguezal tem bastante nutriente. É um ambiente que, embora tenha ali, né, suas limitações, salinidade, oxigênio, mas enfim, no geral as espécies elas encontram um jeito. Bom, eu recomendo então estudar manguezais, as interações ecológicas que existem ali, a fauna, a flora do manguezal, que não é muito biodiversa a flora, né? As espécies de manguezal vegetais são são poucas, acho que são 3 ou 4 espécies de mangue que tem, com adaptações radicais ao ambiente, porque é um ambiente que as limitações dele são bem limitantes. Mas a questão tá focada aqui na produtividade primária líquida. E qual desses elementos aqui que foram citados, aves, caranguejos, insetos, peixes, algas, qual deles estariam então responsáveis pela manutenção dessa produtividade primária? Que é a fotossíntese, né? Que é a produção de matéria orgânica a partir da luz do sol, etc. Seriam então as algas, desde que fotossintetizantes. Eu só coloquei isso aqui porque é o seguinte: eu não sou especialista em alga, e suponhamos que haja ali uma espécie de alga no manguezal, que eu não sei se tem, mas que seja heterotrófica. Sim, existem espécies de alga que são heterotróficas, que elas não fazem fotossíntese, é, então ela não estaria participando dessa produtividade primária líquida. Eu não sei se tem, então na dúvida eu estou apenas sendo cauteloso aqui, estou colocando uma alga desde que fotossintetizante. Se a gente assumir que todas as algas em manguezal são fotossintetizantes, ok, então beleza, só algas, certo, porque senão ficaria redundante. Mas enfim, foi uma cautela minha apenas pelo fato de que, como eu não sou especialista, né? E eu considerei assim que algas, produtividade primária, tem que estar associada com fotossíntese. E basicamente é isso. Enfim, a prova termina aqui. Diversos temas interessantes, diversas discussões também super legais.
especialmente as questões de bioética, né, que a gente suscitou em algum momento ali. E nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2013 na aplicação PPL.